Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá, meu nome é Bruna Celi. Neste vídeo, minhas colegas e eu apresentaremos 3 figuras de linguagens: metonímia, metáfora e ironia. Os nossos exemplos serão baseados no nosso tema transversal, que é orientação sexual. A metáfora é a figura de linguagem que consiste na comparação entre 2 termos não havendo ligação entre ambos. Ela produz um sentido que não lhe é comum ou próprio, mas não se pode confundir com a própria figura de linguagem comparação. A diferença entre elas é que a metáfora ela não possui o termo comparativo de ligação, ao contrário da comparação que possui. Na frase, há pessoas tão incisivas ao defender a questão de gênero que chegam a ser selvagens, a metáfora é selvagens, pois não se refere à própria de selva, literalmente, e sim a pessoas com seus argumentos cortantes, fortes. Analisemos a próxima frase. Há pessoas tão incisivas ao defender a questão de gênero que chegam a ser agressivas como selvagens. A palavra como é um termo comparativo de ligação. Logo, essa frase é uma comparação. A segunda frase é: em minha sala, quando tratamos de orientação sexual, os debates pegam fogo. A metáfora é: os debates pegam fogo, o que na realidade a frase quer dizer é que, se tratando deste assunto, todos têm a sua opinião e são bastante participativos, tornando os debates intensos e, metaforicamente falando, acalorados. No terceiro quadro, a metáfora é construir pontes em nossos corações. Por óbvio, a frase não se refere a construir pontes físicas, e sim, de certa forma, transpor as barreiras do preconceito, construindo, nesse sentido, pontes no lugar de muros. Olá, meu nome é Camila e eu vou falar sobre a ironia. A ironia é uma figura de linguagem que consiste basicamente em se dizer o contrário do que se pretende, sem deixar evidente automaticamente a intenção. Na frase exemplo de ironia temos: meu pai veio conversar comigo sobre a minha homossexualidade. Ele sabe tanto sobre o assunto que acabou ofendendo a comunidade LGBTQIA+. Vocês percebem que a palavra tanto traz o sentido de que ele não sabe de nada, né? Já que ele ofendeu a comunidade. Como segunda frase de exemplo temos: é tão bom as pessoas não poderem assumir um posicionamento em relação à sua sexualidade por conta das críticas da sociedade. A ironia se encontra na expressão tão bom, já que o fato de as pessoas não poderem assumir um posicionamento é algo ruim, e então ele quer dizer o contrário do que expressa. Conseguiram ler? Bom, a ironia está presente quando ele fala que está feliz, pois na verdade ele não está feliz pelo comentário, sua reação expressa o contrário do que ele responde. Oi, meu nome é Camille e eu vou falar sobre a metonímia, que também é chamada de antonomase. Ela acontece quando um termo é substituído por outro, sendo que essas duas palavras tenham uma relação de sentido entre si. Vamos ver nos exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Então, o exemplo é o seguinte: eu tenho um sonho.
e ele é que todos os mortais partilhem do amor para com todos, independente das suas opiniões no que dizem respeito à orientação sexual de cada um. O termo destacado ali na frase é mortais, porque mortais ele pode ser substituído também por homens, por pessoas, a gente consegue trocar ele e a frase ela ainda vai continuar tendo o mesmo sentido. Então, por isso, este termo ele é considerado uma metonímia. Ai, amiga, tentei contar ontem pra minha mãe que sou bissexual, mas ela já começou a dizer que estou ficando doente e que preciso me tratar. Tá. E não contou para seu pai? Ah, ele estava perto, certeza que ouviu, mas ele tem o mesmo pensamento da minha mãe. Mas, amiga, ainda bem que você tem ótima cabeça e sabe como lidar com isso. Na frase, ainda bem que você tem ótima cabeça e sabe lidar com isso, a metonímia está na palavra cabeça, pois o sujeito troca o concreto pelo abstrato. No terceiro exemplo, temos uma historinha em quadrinho, a qual fala sobre o preconceito das pessoas com homossexuais. No segundo quadrinho, encontramos uma metonímia na palavra cidadão, pois trocamos o singular pelo plural. Nos sigam e continuem nos acompanhando. Tchau!